Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar de um assunto muito importante: as birras constantes. Muitas famílias se queixam quando as crianças começam com esse processo em casa de birras, né? De momentos onde as crianças estão desafiando a família para compreenderem quem é a autoridade dentro de casa. E muitas das vezes os pais se sentem despreparados para lidar com esse processo, né, de acordo com tantas demandas diferentes que tem na rotina familiar. E hoje eu venho trazer alguns pontos sobre a birra que acontece em casa para falar com você papai, você mamãe, você avó, avô, que precisa lidar com a birra de alguma criança que faz parte do seu meio, da sua rotina. Primeiro de tudo, nós precisamos entender o que são birras. A birra em si nada mais é um comportamento que a criança emite como uma forma de comunicar que há algo errado. Existem crianças que dão birra quando estão estressadas de sono. Existem crianças que dão birra quando estão com fome. Existem crianças que dão birra por quererem algum brinquedo e entenderem que a birra vai ser uma forma de conquistar aquele brinquedo que ela queria. Então, a birra é uma forma da criança se comunicar. Quando a criança ela tem uma dificuldade de expressar através de palavras o que ela está sentindo, o que ela está pensando, e ela utiliza a birra como uma forma de demonstrar os seus pensamentos e sentimentos. Quando aí nós precisamos da autoridade de um adulto que está cuidando dessa criança para saber lidar com a birra dessa criança, não é mesmo? Então vamos aqui falar um pouquinho de estratégia sobre isso. Primeiro, por que as birras continuam? As birras continuam por um histórico de reforçamento. Todo comportamento ele se mantém quando ele é reforçado. Seja um reforço positivo. O que seria o reforço positivo? Quando você agrega algo que a criança gosta. Então você dá o que ela quer, né? Por exemplo, a criança está dando birra porque ela quer um determinado brinquedo. E ela dá birra, 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 cansa o pai, a mãe, a avó, o avô, enfim. E a mãe, para que aquela birra se encerre, cede e entrega o que a criança está querendo. Então há um histórico de reforçamento positivo, ou seja, aquela criança está ganhando o que ela quer, ela está sendo reforçada e o seu comportamento aumentará em frequência, ok? Existe também o reforçamento negativo. O que seria isso? Na psicologia, na análise do comportamento, nós chamamos de tirar o estímulo aversivo. O que seria isso? Vamos falar numa linguagem mais prática. Seria retirar da criança o que ela não gosta. Vamos imaginando assim. A mãe montou o prato de comida da criança e no prato vem uma couve-flor e a criança não quer aquela couve-flor. E ela dá birra, birra, birra porque ela não quer que a couve-flor esteja no prato, ok? Ela está tentando usar da birra para comunicar que ela não quer aquela couve-flor no prato dela. Caso a mãe, perante a birra, retire do prato a couve-flor, ela estará retirando o estímulo aversivo, que é a couve-flor para a criança, e reforçando o comportamento daquela criança. Então, sempre quando houver uma couve-flor no prato que ela não gosta, ela vai dar a birra porque ela sabe que funciona. Ela sabe que quando ela dá a birra, o que ela não quer é retirado do meio dela. Então, isso também é um reforçamento. Isso também mantém a birra em frequência dentro de casa, que é o que as famílias não querem. Então, nós precisamos buscar o que está mantendo essa birra. Na análise do comportamento, nós chamamos de análise funcional. Nós precisamos entender o que está causando esse comportamento na criança, ok? Como que nós fazemos essa análise funcional? Na análise funcional do comportamento, nós olhamos em qual ambiente que essa birra mais acontece, se é em casa, se é quando a família vai ao shopping, se é na hora de dormir, né? O horário também é uma análise funcional que deve ser feito pela família, se tem um horário em que a birra acontece mais. Também entender o que motiva essa birra. Por quê, gente? É o que eu falo sempre com os pais. Quando uma criança tem uma febre, não adianta você chegar, cortar a febre, sem saber o que está causando aquela febre.
Não é mesmo? Aquela febre sempre vai voltar, porque a família não está tentando agir no que está causando a febre. É a mesma situação com a birra. A criança, o que será? Ela está com uma dificuldade de se expressar verbalmente, ela está com dificuldade de expressar com palavras o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Ok, vamos tentar em um momento adequado ensinar essa criança através do processo de modelação quais as palavras que ela pode utilizar no dia a dia dela. Ou, por exemplo, essa criança, ela está sempre dando a birra porque ela quer um determinado caderninho da Patrulha Canina quando passa em frente a uma determinada revistaria. Vamos imaginar assim. Então, nós precisamos, antes de passar em frente a essa revistaria, antecipar o comportamento, ok? Nós precisamos conversar com essa criança. Olha, hoje nós vamos passar em frente à revistaria tal. E lá tem o caderninho da Patrulha Canina que você tanto quer, mas hoje ainda não é o dia de comprar, ok? Não vai adiantar dar a birra, chorar, porque hoje não é o dia de nós ganharmos esse caderninho da Patrulha Canina, ok? Então, nós precisamos sempre, famílias, entender o que causa a birra. O que tem causado a birra da sua criança, tá? Não é simplesmente vocês virarem para as crianças e dizerem: parem com a birra, parem com a birra. Não é assim que funciona. A criança, ela não vai simplesmente parar com a birra de você chegar para a criança e falar: pare com isso, sem explicar o porquê que ela precisa parar com a birra. E sem auxiliar essa criança, que é um ser novo, que chegou no nosso mundo agora, como que ela deveria agir. É a mesma coisa quando duas crianças, dois irmãos estão brigando e a mãe simplesmente chega e fala: pare de brigar. Ao invés de ensinar, modelar comportamentos adequados nessas crianças de como elas devem agir, ok? Não é simplesmente chegar com a criança e falar: pare de gritar, pare de chorar, ou até mesmo gritar mais alto do que a própria criança. Mas conversar com essa criança quando ela se acalmar sobre como aquilo não é adequado para o meio e ensinar comportamentos alternativos adequados para o meio ambiente daquela criança. Tá certo? Espero vocês no nosso próximo IGTV. Espero que tenha ajudado algumas famílias. E se tem dúvida, gente, manda no nosso direct. Eu respondo, converso. No que eu puder facilitar para as famílias na educação das nossas crianças, estou por aqui. Um grande abraço e até a próxima!